antes de falarmos de coloração, começamos antes então por falar de cor. O que é uma cor? Por que é que vemos um objeto a cores? É mais fácil fazer estas perguntas do que respondê-las. A fim de observar as cores, precisamos de luz, antes de mais nada. Um campo florido, tão colorido à luz quente do sol, parece baço à luz do crepúsculo. À noite, as cores já não se distinguem umas das outras. Segunda condição, olhos saudáveis. A cegueira das cores é uma condição bastante comum que impede a percepção de certas cores ou leva à confusão entre as cores. O problema mais difícil para os cabeleireiros é a escolha de cores. Sob pressão dos clientes, eles têm de propor e realizar a coloração todos os dias. A fim de melhor avaliar o resultado desejado, precisas de saber como as cores são percebidas e algumas noções básicas de colorimetria. Convido-te, então, a ires ver no teu manual. Vais poder ler e estudar as bases da coloração. Porque, como já reparaste até agora, eu guardo os vídeos para te ajudar a compreender tudo aquilo que estudaste, para te dar o lado mais prático. A teoria, como já deves ter compreendido, não vale a pena ser repetida aqui por vídeo. Não te vou fazer aqui teoria chata. A teoria é algo que pode parecer chato, sim, mas tu precisas dessas boas bases. Por isso, tu tens de estudar. Estamos aqui numa formação de adultos. É importante que tu compreendas que os vídeos estão aqui para te apoiar, ajudar de uma certa maneira, mas sobretudo te dar aquela boa prática. Ao que lida à teoria, é no teu manual, é lá que vais encontrar tudo aquilo que tu deves estudar, que tu deves compreender. É só dessa maneira que tu vais conseguir evoluir. Não é simplesmente neste facto só fazer, tu também tens de compreender, de ter essa teoria, aquela teoria que por muitas pode ser chata. Mas uma vez que compreendeste o porquê é importante teres esta teoria e a estudares tu própria, então vais compreender depois toda a lógica de como tudo acontece no teu próprio salão. Então tu já vistes, já estudaste, se calhar, se ainda não o fizeste, convido-te a fazer logo depois deste vídeo. Quero que vás então ler essas páginas, a partir da página 150, salvo erro meu, onde vais lá compreender as bases desde o início das cores, da luz, porque sem isso tu não podes compreender também a especificidade de tudo o que é ligado à colorimetria, às cores do cabeleireiro. Eu nesta parte vou apenas te explicar como é que funciona a parte da colorimetria, tudo o que é químico. Embora eu seja muito partizana também do natural, de tudo o que é N e tudo isso, é algo muito mais complexo que deixo apenas para mentoria, a fazer mesmo com cada pessoa especificamente, porque é completamente diferente da colorimetria, não tem nada a ver. Mas antes de tudo, se te falarem de colorações naturais, isso não existe. Desde o momento onde há misturas, onde há química, não é natural. O natural, que nos entendemos bem, é tudo o que é à base de N. Isso sim é natural e mesmo assim há precauções a teres e há aquelas bases a compreenderes, porque não tem nada a ver com a colorimetria de base a nível cabeleireiro, das colorações, como tu conheces, de oxidação, sem oxidação, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, fica aqui este lembrete, esta pequena atenção para tu compreenderes. Vais então ver a roda das cores, as cores primárias, que vão ser importantes, o azul, o vermelho, o amarelo. São a partir dessas três cores primárias que vamos depois iniciar esta caminhada na colorimetria. Vais compreender essas misturas, as misturas das cores primárias que vão acontecer, que vão dar nascimento às cores secundárias e depois vais então ter as cores terciárias. Isto tudo vai ser mostrado, está lá colocado no teu manual.
de maneira sempre descomplicada para que tu possas compreender realmente, palavra após palavra, passo após passo, tudo o que é importante tu saberes, todas aquelas bases que finalmente na maioria dos cursos te vão complicar aquilo tudo para te, como se tivessem de te dizer que é super complicado. Não é super complicado. Tens simplesmente que compreender estas boas bases de maneira descomplicada. Por que fazer complicado quando podemos fazer simples? Não é aqui uma questão de colorimetria, de matemática, disto e daquilo. Esquece isso tudo. Tens apenas de ter duas coisas. Conheceres as boas bases aqui na Química e depois é uma questão também de prática. Porque o melhor profissional do mundo pode-te dar as melhores fórmulas já preparadas do mundo. Isso nunca vai funcionar de uma cliente para a outra. Isso depois também vais ter a tua própria sensibilidade, uma vez que compreendeste como é que funciona a colorimetria. Depois vais também compreender como é que funciona a marca com a qual tu estás a trabalhar, porque depois cada marca é completamente diferente. Há aquelas marcas italianas que são mais quentes, há as marcas alemãs que são mais frias, digamos assim, nos seus reflexos. E depois cada marca vai ser completamente diferente, mesmo que haja sempre aquelas bases que são iguais para todos, deves fazer atenção a isso. Por isso é que eu preconizo uma formação de base, neste caso comigo, e depois, assim, as marcas que tu utilizares, é sempre bom fazer uma formação com a marca, que normalmente deve ser oferecida, nunca deves pagar por isso, para que te demonstrem como é que funcionam as cores deles. Porquê? Porque as misturas vão ser diferentes, por vezes não é 1-1, por vezes é 1-2. Depois já há especificidades que mudam de umas marcas para outras marcas, de produtos para outros produtos. Então é sempre bom ter dois tipos de formação. E depois, por final, é sempre a tua própria experiência, a tua prática, o que vais vendo de uma cliente para a outra. Clientes com problemas hormonais, ou mesmo grávidas, ou mesmo com as menstruações, vais ver que o teu corpo vai reagir completamente diferente. Quando estás com menstruações, por exemplo, fazes uma curação, podes ter surpresas, e isso independentemente que tu sejas uma boa profissional ou não. Há coisas que tu não consegues. O nosso corpo reage de maneira, por vezes, surpreendente, que tu não consegues explicar. Há coisas assim, fizeste o teu melhor, fizeste o teu possível, mas por vezes há coisas, o facto de não estar muito bem, de teres tomado tal comprimido e isto e aquilo, tudo isso, um conjunto de muitas coisas, por vezes pode dar resultados estranhos. Isso acontece, é normal, simplesmente tens de o saber para também o poderes explicar à tua cliente. Por isso é que é importante fazeres um diagnóstico claro, saber tudo sobre a tua cliente, sabendo que isso é um segredo que fica entre ti e ela, nada mais, mas que te vai ajudar a saber se ela já teve algumas doenças, se faz quimio, se está grávida, se está isto e aquilo. É importante que haja essa confiança entre a cliente e a profissional para que o resultado seja o melhor. Depois uma pequena coisa, quando a cliente quer um tal resultado, tu tens sempre de dizer, isto é apenas uma amostra, não lhe posso garantir que é 100%. Porque uma coisa é eu ser uma boa profissional, mas depois vai depender de como o seu cabelo reage, de como você reage. E isso cada pessoa vai ser diferente. Portanto, quando mostras uma amostra de uma cor, diz bem que pode ser ligeiramente diferente, mas que de uma vez para a outra tu vais conseguir adaptar, porque vais ali conhecer melhor o cabelo, vais conhecer melhor como aquele cabelo reage. Portanto, mete sempre em confiança a tua cliente. Isto são coisas que eu não coloquei no manual, mas que é importante para mim partilhar este saber ser, esta experiência que eu também acumulei. Porque há muitas coisas que tu aprendes, que te ensinam
mas também há muitas coisas que não estão em nenhum manual, que tu vais aprender por ti própria, e também é isto que devemos partilhar. Se um dia tiveres também aprendizes ou que deis tal e tal formação, é importante também partilhar a tua experiência. Porque por vezes não é nada de lógico, não é nada de científico, mas são coisas que acontecem e que podem ajudar a refletir para corrigir certas coisas, para fazer de outra maneira. Portanto, isso é sempre uma base muito importante. Antes de iniciarmos, antes de fazermos, de prepararmos a nossa cor, digamos assim, é importante conhecer a cor inicial e a cor desejada. É um diálogo que vai haver aqui de cores. Porquê é que a cliente quer mudar de cor? Será que ela quer esconder os cabelos brancos, aclarear, escurecer, aumentar, diminuir um reflexo, destacar alguma coisa, ter mais brilho, simplesmente dar mais um brilho, modificar a cor de maneira permanente, de maneira efêmera? O que é que ela quer fazer? Qual é o seu desejo? Depois disso, depois de teres feito o teu diagnóstico, de teres feito esta conversa, este diálogo, então sim vamos poder saber o que é que vamos fazer, que técnica vai ali acontecer. Será que vamos fazer uma descoloração, uma coloração por oxidação ou uma coloração permanente? Isso vai acontecer quando misturas um tubo de cor com um oxidante, 3, 6, 9, 12%. Eu falo sempre em %. Depois vai haver uma coloração direta, é uma coloração semi-permanente, mas direta. Geralmente não tens de fazer qualquer mistura que seja, mas é químico. Portanto, já tens de ter um cabelo já preparado, descolorido ou natural, ou sem descolorir, mas ali apenas vais ter um reflexo. E então vais utilizar essa coloração direta. Há várias marcas que fazem isso. Vais haver uma coloração, digamos, mais clara, uma coloração que vai ser temporária. É algo como tipo as máscaras para o cabelo, há cores que se leem mesmo ao shampoo. Mas atenção, o semi-permanente resiste mais, geralmente resiste 6, 8 shampoos, mais ou menos, para te dizer assim em shampoos, é melhor. Depois tudo o que é coloração dita mais clara, coloração temporária, então isso é mesmo só o tempo de 1, 2 shampoos e isso sai logo. Atenção sempre com os cabelos louros, porque têm sempre tendência a reter mais os pigmentos, assim como o cabelo descolorido, como é por exemplo o caso do meu. Atenção, tudo aquilo que vais colocar, o cabelo vai absorver porque tem a cutícula muito mais aberta. Para proteger isso, podes colocar óleos, por exemplo. Isso vai te evitar de, quando fores para a piscina, que saias com cabelos verdes. Pequena dica aqui: se tens clientes ou se mesmo a ti te acontece saias com cabelos verdes numa piscina, o que é que podes fazer? Simplesmente colocar algo de ácido. Podes colocar, por exemplo, não vou aqui dizer marcas, porque há marcas que certas coisas funcionam, mas não estou aqui para falar de marcas. Podes colocar a aspirina numa garrafa de água e de gás e depois fazes o teu shampoo com ela. Isso vai resultar de uma ação química que vai fazer explodir as moléculas e então vai retirar todo aquele verde que lá ficou. Isso funciona muito bem. O sumo de limão também funciona, desde o momento em que seja algo de ácido, há ali uma reação química que funciona muito, muito bem. E depois também vais ter tudo o que é coloração à base, pode ser de legumes, pode ser de açafrão. Eu também cultivo açafrão, o verdadeiro, atenção, mesmo com o pigmento, o pistilo. E com legumes, com ervas, com tudo isso, tu vais poder colorir de certas maneiras. Mas isso é sempre temporário, é mesmo só para dar um pequeno, mesmo assim, um pequeno reflexo ao teu cabelo. E isso tudo vai ser importante tu também explicares à tua cliente para que depois consigas compreender o que é que ela pretende. O que é que ela pretende fazer com aquela mudança de cor e que tipo de coloração ela pretende. Se é a longo termo, a curto termo,
a clarear, a obscurecer, é realmente saber, ou tom sobre tom, só ter brilho. Tu tens de saber exatamente o que é que ela pretende para fazer a melhor forma. Depois também podes utilizar de várias maneiras. Por exemplo, uma cliente que tenha cabelos brancos, ela quer alargar o cabelo, mas tem os crescimentos. Nos crescimentos vais utilizar uma cor permanente, onde vais colocar metade de base, metade de reflexo, e depois na longura vais poder optar por uma coloração semi-permanente, onde não vai ter uma oxidação, onde geralmente é só uma loção, é muito mais ligeiro, e onde vais colocar simplesmente um reflexo. Porquê? Porque nas longuras já tem a cor correta, já não há os cabelos brancos, porque ficam cobertos de uma vez para a outra, não precisas de fazer esse trabalho de cobertura. Então nos crescimentos vais colocar o reflexo com a base, isso vais fazer metade, é saber que fazes com o teu oxidante, e o oxidante, se queres obscurecer um pouco, utilizas um 3%, se queres ter ali uma base normal, é o 6%. O 6% nunca te enganas. O 3% estás sempre ali a obscurecer de meio tom, pode ir até um tom, mas o 6% não te enganas. Pode clarear um meio tom, mas não te podes enganar. O 6% é válido nos 99% dos casos. Depois nas longuras, vamos então fazer uma cor semi-permanente, onde vamos utilizar uma loção, ou se não tiveres loções, podes utilizar também podes utilizar um pouco de água com 3%, mas atenção, aí já estamos a fazer misturas e ainda estamos no permanente. É mesmo bem utilizar uma cor semi-permanente, que vai ser muito mais suave, e como vai ser geralmente ácida, vai ali refichar, vai fechar a tua cutícula e vai ter muito mais brilho. Também podes utilizar um creme já com pigmentos, depois no final do teu processo, onde vais simplesmente dar um pouco mais de pigmentos, sem estares a fazer uma cor semi-permanente ou outra coisa, e então aí a cliente vai ter uma cor revivada, mais brilhante, e é algo também que tu lhe podes vender em casa, porque ela pode fazer esse tipo também de tratamento de creme já com pigmentos. Mas atenção, explica-o bem como é que funciona. Se for uma loura, não há problema, pode fazer assim até mesmo sem luvas, sendo não profissional. Se ela só faz aquilo uma vez por semana, não há problema. Mas se, por exemplo, for um creme com pigmentos de cores, dá-lhe sempre um par de luvas e diz-lhe de fazer atenção a isso, porque senão as mãos depois também vão ficar completamente coloridas. Se ela tem unhas também postiças, também as vai colorir. Mas é uma opção. É sempre fazer também atenção o que é que quer a cliente e como é que vamos tratar. Não vamos tratar os crescimentos com cabelos brancos como as longuras que já têm a boa cor. Não vamos tratar a mesma coisa um cabelo natural como um cabelo já tratado com uma cor. Uma cor nunca vai aclarear uma cor. Portanto, é importante vermos bem, analisarmos corretamente como é que vamos fazer aquele processo. Portanto, uma vez que compreendeste isto tudo, que compreendeste a teoria, o que estou aqui a dizer, se tiveres dúvidas, por favor, coloca as tuas dúvidas ou no fórum ou coloca lá em mensagem privada. É importante, isto é apenas se tu estás a seguir este curso completo na academia, porque se estás a seguir na escola não tens essa oportunidade, é sem acompanhamento meu, mas se estás na academia sabes que podes colocar lá todas as tuas dúvidas, eu estou lá para te responder, ok? Portanto, alguma dúvida, coloca lá, é com todo o gosto que eu respondo, por vídeo, por escrito, portanto, à vontade com isso. É importante que tu compreendas isto tudo, estas reflexões que estamos aqui, portanto, a fazer. Então aqui, como já compreendeste, é importante que depois deste vídeo tu vás ler a parte química, física, de tudo o que tem a ver com a coloração. Depois disto, já vais ver então também uma lição sobre o diagnóstico de coloração.
também vais encontrar tudo isto no teu manual, tens lá tudo. Também vais poder ver um vídeo explicativo como misturar os produtos de coloração. Depois vamos falar um pouco mais sobre a coloração, vais ver como é que se aplica corretamente. Vais também ter um vídeo explicativo sobre como misturar os produtos de descoloração. Vais ter essas bases que vão te servir para fazer todas as técnicas. E depois vais poder ver algumas técnicas como a descoloração, o balayage, mesh, tie and dye, enfim, vais ter ali também vídeos explicativos para te abrir a tua mente, para te mostrar estas técnicas de base que depois tu podes melhorar, transformar, reinventar, porque o mundo de tudo o que é balayage, de todos os nomes que possas dizer, atenção, balayage, mesh, tudo isto, ombré, todos estes nomes não estão fixos. São nomes que de ano para ano são modificados a nível de marketing para parecer melhor e tudo isso. Eu aqui vou-te dar as bases, vou-te dizer, mostrar porque que eu chamo assim e porque que podem ser chamadas de outras maneiras. Mas o que deves aqui compreender é que tu deves integrar tudo isto que tu viste, ouviste e leste para te criar as tuas próprias técnicas. Não te deixes levar por saiu agora uma nova técnica disto aquilo. Não há novas técnicas que saem. Há estas maneiras de fazer e depois se queres fazer uma técnica de madeixas em flor, em estrela ou em tulipa, as marcas vão te inventar o que elas querem para te vender os produtos. Portanto, não te fixes com isso. Aprende aqui as boas bases e depois abre as tuas asas, abre a tua mente, vai ver o que outros fazem, tenta compreender como é que funciona isto e depois é criação. Depois, conforme quiseres fazer o teu corte, assim vais poder colocar as tuas madeixas. Se a tua cliente quer 3 madeixas à frente, tu fazes 3 madeixas à frente. Não há técnicas a criar, não há técnicas a aprender. Simplesmente tens de saber utilizar os teus produtos, tens de saber como utilizar, como fazer, quanto tempo deixar, como controlar, como neutralizar, como matificar. Uma vez que tu sabes isso, depois as técnicas de aplicação és tu que as inventas. Por isso, vou-te deixar seguir aqui em frente. Vamos parar de blá blá, porque falar comigo aqui de coração e de madeixas, eu posso ir muito longe. Portanto, o melhor é veres aqui tudo o que vem a seguir. Se estiveres na academia, alguma pergunta, qualquer dúvida, coloca lá, seja no fórum ou seja diretamente em mensagem privada comigo, como queiras, como for o melhor, o mais simples para ti. Mas não deixes as tuas dúvidas para que depois não consigas progredir como deve ser. Então, alguma dúvida, colocas lá e o resto é abre a tua mente, reinventa as coisas. Não há aqui, não fica tudo fixo, apenas as bases ficam, o resto é pura invenção, pura também criação tua. Portanto, não fiques aqui bloqueada. No início sei que pode parecer complicado, estamos sempre um pouco bloqueados, mas depois quando tens aquela confiança em ti, que sabes que és capaz de o fazer, que praticaste, que fizeste testes com madeixas, enfim, tu vais te sentir muito melhor e vais te sentir apta também a criar muitas coisas. E depois, quando a cliente te vê a ti ali, frente em ti, bem direitinha, com aquela confiança que tu podes ter em ti, vais ver que ela te vai deixar fazer tudo. Quando tens a confiança da tua cliente, tu podes reinventar o mundo, podes reinventar as técnicas e podes até criar a tua própria técnica. Por que não o podes fazer? Não existe grandes cabeleireiros. Existem porque há marketing, porque compram muito e depois as marcas, claro que as vão colocar num pódio, digamos assim. Mas isso não tem nada a ver. Tu podes ser a melhor de todas sem por isso ter de ser mostrada por marcas, por isto ou por aquilo. Isso não tem nada a ver. O importante
é que sejas a melhor nos olhos das tuas clientes, que te pagam as tuas faturas e que te fazem sentir bem e que tu tenhas aquela rentabilidade e o sucesso que tu queiras. O resto, queres lá bem saber. Se eu te fizer prazer fazer concursos e tudo isso, livre a ti. Eu nunca te vou puxar para aí porque eu não gosto. O setor da beleza é muito amigos, negócios à parte. Gosto muito de ti, mas é concorrência desnecessária, é deslealdade, é um mundo muito... Sabes, o mundo da mulher é muito específico, sobretudo na beleza. A minha paixão é pelos clientes, é dar-lhes aquele sorriso. Portanto, eu vou sempre falar neste sentido. E agora, chega da conversa, vou-te deixar seguir aqui os vídeos e alguma coisa já sabes.